De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro Podcast. De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro Podcast. De Mineiro. De Mineiro. Sejam bem-vindos, estamos de volta com o nosso De Mineiro e hoje a nossa entrevistada é Irani. Nós vamos falar sobre enfermagem, sobre autismo e também estamos aqui com o nosso companheiro Eu mesmo, tamo aí, tropa. Bom dia pra todo mundo e hoje eu queria dizer pra todo mundo que vai ser um podcast muito interessante e que não só eu, mas todos vocês vão aprender muitas coisas e vão também poder abrir a mente. Então, segue a gente e se inscreva-se no canal e vamos para mais episódios. Oi, Irani, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar nosso convite, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero deixar bem claro que estou aqui de forma voluntária e que sempre foi uma vontade minha estar falando para outras mães. Não só as que eu encontro no corredor, as que eu encontro no dia a dia, mas falar também com outras mães atípicas, né? Das nossas dificuldades, né? Das nossas dúvidas, das nossas tristezas e alegrias. Muito obrigada. A gente agradece você ter aceito o nosso convite. Oi, Irani, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público. Sim, né? claro. Falasse um pouco da sua área de trabalho. Se apresentasse, a câmera é sua. Tá certo. Meu nome é Irani Barbosa, né? É um nome forte, né? Irani Barbosa, eu acho. Atualmente eu atuo como técnica de enfermagem no Hospital de Reabilitação, né? Iniciei minha trajetória profissional em 1997, aos 14 anos. Iniciei em lojas de móveis, né? Com uma pessoa que até hoje eu sou muito grata a ela, que é a Neide. E trabalhei com a Neide até 2017, ou seja, trabalhei 20 anos com a Neide. Né? Quando eu estava nesse momento de móveis, né? de comércio e tal, eu também atuei na área da enfermagem, porque em 2002 eu me formei como técnica de enfermagem pela FUNEC, e desde então eu oscilava entre o comércio, né? Entre o varejo e a área da saúde. Em 2005 eu iniciei a minha graduação em enfermagem na Unicor aqui em Betim, me formando em 2009. Continuei também oscilando, né, porque eu tinha uma flexibilidade muito grande com a Neide. Ela sempre, né, eu ia para os hospitais, fazia o que eu tinha que fazer e voltava para o meu trabalho, que eu também gostava muito, né. E em 2011 iniciei na UFMG o curso de gestão de serviços de saúde, que também foi muito bom para minha formação, para o meu conhecimento, né, na área da saúde, de como gerir serviços de saúde, né, me formando em 2015. Né, depois iniciei uma pós-graduação nas ciências médicas em enfermagem hospitalar, né, e desde 2017 eu trabalho nesse hospital de reabilitação como técnica de enfermagem e também gosto muito. Você falou da gestão, que você trabalhou com gestão. O que mais te assusta quando você olha assim o cenário da enfermagem, dos técnicos de enfermagem? O que mais te assusta nesse panorama todo? Nessa migração entre enfermagem, gestão e técnicas de enfermagem, eu tive uma experiência muito rica, né? De como saber o que acontece na ponta ajuda ao gestor tomar boas decisões. Né? Se eu não tivesse... Você tá lá no começo, no posto até o hospital. Exatamente. Hoje eu sou técnica de enfermagem, eu sou chão de fábrica, né? Literalmente, entre aspas. Então hoje, eu falava, gente, quando eu estava coordenando, gerindo pessoas, se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, a minha gestão seria melhor ainda, né? Porque eu ia saber que o meu recurso mais importante era o recurso humano. Né? E hoje eu sinto na pele como é estar ali. E você acha que falta esse recurso humano no meio? Né? Eu acho que não é que falta, né? É muito fácil a gente às vezes criticar sem estar na pele da pessoa, né? É o que eu sinto hoje. Antes eu posso ter sido muito criticada antes, porque eu não tinha essa vivência da ponta mesmo, né? De ficar muito ali. Eu trabalhei pouco tempo como técnica de enfermagem antes de estar nesse trabalho. Eu trabalhei 1 ano e pouco, né? Então, assim, um conselho que eu dou para os gestores de hoje, né? Conhecer a ponta. Quando eu conheço a ponta, eu valorizo o meu recurso mais precioso que eu tenho, que é o recurso humano. O que ele está passando, o que ele está sentindo,
né? O que eu posso melhorar para ele ser um colaborador feliz. Quando você fala do recurso humano, você fala do profissional. Do profissional que está ali na ponta. Mas você acha que também falta a gestão pública investir nesse recurso humano Com também? certeza. Porque, assim, quando a gente fala de gestão, você fala de tudo, né? Porque desde a hora que cuida de uma pessoa com ferimento simples num posto, a uma coisa grande, de uma cirurgia grande em um hospital. Exatamente. Né? Então, assim, é um processo, é uma logística. É um processo. E você acha que esse processo, sobre o olhar da prefeitura, dos governadores, falta isso também? Você acha que Falta, né? Uma coisa que a gente tem visto muito ultimamente são os políticos visitarem as unidades de saúde e de uma forma assim um pouco agressiva, falando, o médico estava dormindo, que não sei o quê, né? Até o Corém vem trabalhando com isso a respeito tem que fiscalizar, sim, é o trabalho do político, mas ele tem que ver o que aquelas pessoas estão passando ali. Não fazer propaganda. Eu assim, só né? posso dar aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se aquele profissional, se ele está ali numa jornada de 24 horas, sem parar, se ele está ali recebendo como alimento um pão com um bolo de manteiga dentro e um café frio, se ele não está tendo acolhimento, como que ele vai dar acolhimento para o seu paciente? As pessoas também têm que lembrar que quando a gente trabalha, você fala, o profissional tem um período que ele pode parar e descansar. Ele tem o direito, está na legislação, né? Ele tem o direito de descanso. E o profissional da saúde não muda porque ele é um profissional da saúde. A gente entende que, assim, quando um pai chega com uma filha ou um filho doente no hospital, ele quer atendimento. Sim. Mas não pode se esquecer que o outro lá do outro lado é um uma profissional, pessoa humana ser humano, também, né? E assim, onde eu trabalho, graças a Deus, a gente não tem esse problema de horário, de alimentação. É tudo muito bem arrumado, muito bem, né? Estruturado. Mas quando você chega em unidades que você tem esse problema com o profissional, que ele está ali, né? Muitas das vezes sobrecarregado, muitas das vezes sem acolhimento, porque o profissional precisa de acolhimento também, né? Então, ele vai refletir exatamente aquilo que ele está recebendo. E nós, seres humanos, nós temos essa... É do ser humano. Antropologicamente falando, é do ser humano. Ele vai refletir aquilo que ele recebeu. Né? Uma criança que ela não foi bem cuidada, ela tem grandes chances de ser um adulto que não vai cuidar muito bem. Você acha que hoje, por exemplo, assim, a psicologia tinha que estar mais presente junto com os profissionais, porque vocês tratam de assuntos e de pessoas com casos graves o tempo todo. Então, assim, você acha que o Estado deveria não dar suporte psicológico a todos os profissionais da área? Você acha que tem essa necessidade ou você acha que falta mais isso? Existe a necessidade. O verbo faltar, ele é muito pesado, né? Então, eu acho que, assim, uma gestão inteligente. Em vez de eu falar assim que falta, eu falo assim, vamos, né? Vamos agir nessa área que está frágil, né? E com certeza o profissional de saúde, ele é assim, psicologicamente afetado em todo o tempo, porque ele lida com vidas. Vidas não é só uma pessoa que está ali, ele é o amor da vida de alguém. E aí você tem... Eu estou cuidando do amor da vida de alguém. Todas as vezes que eu vou cuidar de alguém, independente do que ele fez, do que ele foi, é o amor da vida de alguém. É o amor da mãe, é o amor da irmã, do pai. Então eu tenho que cuidar com carinho. E é muito louco, né? Porque quando a pessoa tá lá no CTI, a gente chega, você quer atendimento pro seu parente ali, você vai brigar por aquilo. Atendimento, agilidade, né? Serenidade, né? Quer que seja célere aquilo. Muitas vezes quem está lá, ele não te atendeu da forma que você esperava, porque ele não tinha nem o que te dar, né? Ele não tinha como te dar uma coisa boa, né? E às vezes vão ter pessoas que vão fazer a diferença também, né? Que vão dar aquilo, muitas vezes aquilo que ela nem tem. Ele vai atender muito bem, mesmo estando destruído com o óbito que teve, né? Que a gente acaba se apegando mesmo, né? Não tem jeito, a gente é ser humano, não existe como eu dividir profissional de pessoal, gente, não tem como. Nós somos seres humanos. Isso foi no século passado, tinha essa teoria, até a teoria da administração mesmo falava que você no seu trabalho você tinha que ser um e depois você era outro. Isso não existe, gente. Nós somos seres humanos. Não tem como uma chavinha, né? Não tem. No dia que eu tenho um dia difícil no trabalho, que tem perdas, né, alguma coisa, eu chego em casa destruída. Eu falo mesmo com a minha liderança, eu falo assim, nossa, eu cheguei em casa, eu desmontei. E aí o psicológico vai pro ralo
Vai pro ralo. E aí, por exemplo... Aí, voltando à pergunta que você me falou, né? A respeito da questão do apoio psicológico. Sim, é necessário. Né? Inclusive, essa semana o COREN, o Conselho Regional de Enfermagem, até lançou, né, o apoio psicológico para os profissionais de enfermagem. Eu achei fantástico, porque assim, já era para isso ter há muito tempo. A gente lida diretamente com vidas. Quem fica do lado do paciente a maior parte do tempo é a enfermagem. Né? E quem cuida você conhece o tempo todo. Porque o médico mesmo, ele vai mais só para dar o diagnóstico, passa alguma receita. Sim, o médico ele faz a parte dele e a enfermagem faz a parte dela, o fisioterapeuta faz o dele, mas a demanda maior é pela enfermagem, né? Quantas vidas que a última pessoa que a pessoa viu que estava segurando a mão ali era um profissional de enfermagem. Minha mãe foi internada no regional 74 dias. E nesse espaço de tempo, assim, teve uma senhora que tinha uma alergia gravíssima a cheiro. Então ela ficava num quarto isolado, num dos quartos lá. E assim, ela teve quase óbito assim em segundos. O médico saiu e ela teve uma crise. E aí depois teve outras. Então assim, e os enfermeiros aí correm todo mundo, sabe? E ao tempo todo você tem que ficar vigiando qualquer sinal. Aí, como a gente estava próximo, né? Minha mãe estava próxima assim, no quarto. Então a gente já sabia. Qualquer sinal a gente já corria e avisava. Porque é muito rápido. É muito rápido. A pessoa tá assim, respira, sabe, tem uma parada. É um negócio muito questão louco. De segundos. Né? É questão de segundos. E o aí, que vai definir o destino daquela vida pode ser, por exemplo, o meu trabalho. O trabalho da enfermagem. Que vai correr, né? Igual teve uma propaganda, não sei se vocês viram agora, né? Pessoas que ganham 200 milhões por mês correndo. Aí mostrou os jogadores da Copa. Né? E pessoas que ganham um salário mínimo por mês correndo. Mostrou o pessoal da enfermagem. Que luta, né, por valorização. E aquela pessoa que está ali do lado, gente. Não tem como. A enfermagem precisa ser valorizada por isso. Porque é a maior força de trabalho da saúde do país, do mundo. Acho que estão 1,2 milhões de profissionais de saúde. Se você for no qualquer hospital, a maior proporção de profissionais ali é da enfermagem. Né? Qualquer coisa, chama a enfermeira. Ô, enfermeira, né? Então, assim, é uma classe que precisa ser valorizada, precisa ser acolhida e precisa estar pronta e ter o que oferecer. E é vergonhoso, né? No Brasil, um país que os políticos ganham tanto, você vê professor brigando por causa fazendo greve, de um teto, porque não recebeu isso ou aquilo do Estado. Os profissionais da saúde de brigar, isso eu acho que também é muito culpa e responsabilidade do povo. Porque a gente sempre jogar com os políticos, mas quem tem direito a voto, se a gente não ficar atento, porque política não se discute. Mas se você não ficar atento, você não presta atenção nisso, em quem você vota, vai todo ano, você só põe as mesmas pessoas lá. Não recicla. Existe um jargão que muitas pessoas falam que é política e religião eu não discuto. Pelo contrário, a gente tem que discutir sim. Discutir política para que eu não seja manipulado. Discutir política para que o reino não seja dividido. Reino dividido, ele é derrotado. Né? E hoje a gente vê um Brasil dividido. Né? Se fulano é de tal lado, eu não vou conversar com fulano. Se fulano é de tal lado, eu vou ter inimizade com fulano. Isso está errado, gente. Desculpa te cortar, mas você falou de política. Você acredita que no Brasil exista realmente direita e esquerda? Se você for ver o conceito de esquerda, né, na sua essência, da França, da Revolução Francesa, não é esse conceito, né? Criou-se um novo conceito de direita e esquerda. Que não é o conceito real. Que não é o conceito real. Assim como, né, outros conceitos não são levados na sua íntegra, né, na sua essência, né? O que existe hoje são dois lados que brigam. E existe uma politicagem, por políticos que estão lá ganhando muito mais do que essas pessoas que estão aqui na base brigando por eles. E é isso que a gente tem que educar. A gente precisa trabalhar com as crianças hoje educando. O que eu penso sobre política hoje, né? Se você me perguntar, Gleison, se eu sou de direita ou de esquerda, é uma pergunta que eu nunca vou te responder. Porque se eu te responder que eu sou de direita, todo mundo que é de esquerda vai nos comentários e vai me xingar. Vai massacrar. Se eu te responder que eu sou de esquerda,
os 50% que são de direita vão ou deixar de te seguir ou me xingar nos comentários. O que eu penso sobre política e o que eu faço na minha vida hoje? Eu vejo as pessoas que realmente estão fazendo o trabalho dela corretamente. Eu articulo tanto com pessoas de esquerda quanto com políticos de direita também, né? Apoio também pessoas que fazem um bom trabalho, como eu apoio políticos do bairro Universal, do Petrolândia, que realmente fazem um bom trabalho. Você trabalhou? Que você vê que está ajudando a comunidade, né? Uhum. Porque é o mínimo que um político que está ali, que foi eleito pelo povo, que ele deve fazer. É o mínimo, é o trabalho dele. Assim como eu entrar no meu posto de trabalho e fazer o meu trabalho, é o mínimo que eu posso fazer, não é isso? Eu estou recebendo para isso. Né? Então, o que a gente precisa ver? Quem está trabalhando? Quem está fazendo o que eu votei para fazer? É isso. Independente voto, né? que seja de direita ou de esquerda, isso a gente tem que anular, essa divisão de renda. É muito simples. Se você deu o voto, a pessoa é um direito. Um voto é isso. Você voto de confiança, voto literalmente. E a pessoa vota. Você trabalhou, você mantém. Você vai lá e refaça seu voto na pessoa. Se não, você troca. Né? Porque enquanto a gente continuar nisso, eu concordo muito com você nisso. Enquanto a gente continuar aqui brigando por político e não falando de política, porque o povo esquece que não é só o presidente, tem governador, tem senador, deputado federal, vereador, né? Então, assim, e uma outra coisa que eu acho que deveria ser um projeto de lei, quando a gente assina a ata, qualquer vereador, qualquer político, se eleito, ele deveria usar o sistema público. Porque quando você coloca o vereador, o prefeito está usando, ele sabe justamente isso que você falou, ele sabe como funciona a base, sabe onde começa ali, e aí ele vai estar próximo. Sim. E aí as coisas talvez dêem um rumo melhor, né? Enquanto a gente... E se houvesse essa consciência, né, do povo de que a gente não deve bajular o político, e que eles que são nossos funcionários, porque nós os elegemos e são os nossos impostos que pagam o salário deles, né? A política seria muito mais produtiva. Nós teríamos muito mais ganhos. Né? Não é porque você é, por exemplo, de direita que o seu candidato pode fazer coisas erradas que para você tá tudo certo, ele é do seu lado. Né? Ou você defende um isso. Não, esse aqui pode, esse não pode. É porque você viu que o outro roubou, mas o outro fez a mesma coisa, eu estava junto. Exatamente. Porque a gente precisa ter uma consciência lúcida, desculpa. Não, pra falar não, porque fala que aqui no Brasil as coisas são muito extremas também. Você é igual eu e o Guilherme estava conversando. Se você fala sobre essas questões sociais, as pessoas já começam a te julgar se você não fala. Pela sua fala. Mesmo que ela esteja passando por aquilo, esteja sofrendo e você esteja defendendo. A pessoa primeiro é te julgar. Aí se você fala que você é de um lado, a pessoa fala, lá, é filho do outro lá. Se você fala que você é de outro lado, aí começa com esses negócios. Por isso que é melhor fazer igual você falou, é melhor ficar na sua. Exatamente. Né? É igual quando você for falar, né, na questão... mudando de assunto completamente, se você tocar comigo o assunto da questão do homossexualismo. Irani, você é contra ou a favor do homossexualismo? Eu vou falar assim, vou falar a mesma coisa que Jesus falou quando ele estava na Terra, sobre o homossexualismo. Sabe o que ele falou? Nada. Você vê alguma coisa no Novo Testamento falando sobre o homossexualismo? Nada. Eu também é um negócio, é uma discussão muito doida. Exatamente. Porque são coisas polêmicas que a gente precisa ter consciência para poder falar, porque quem tá sentindo é o outro. Não é eu que tô sentindo. Quando fala da palavra sexualidade, não tinha na Bíblia. E aí, de um tempo pra cá, existe na Bíblia. Não tem na tradução. Existe no Velho Testamento, sim. Mas também existem várias coisas do jeito lá que tá escrito, né? Que a gente não segue a risco. Por exemplo, se eu plantar... Existe lá não sei onde, que fala que se eu plantar uma outra cultura em tal tempo que eu posso ser morto, né? Então tem várias coisas que são da época e da cultura, né? Daquele momento. Né? Então é só para exemplificar. Eu sigo aquele velho jargão mais meio chulo, né? Eu não me preocupo com ninguém. Tá ligado? Pra mim a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Exatamente. Se Deus nos deu livre-arbítrio, quem somos nós para condenar alguém? Quem me deu uma vida só, então já tô custando cuidar da minha. Você falou que você se formou em enfermagem em 2000 Eu me formei em 2009 pela Universidade de Três Corações, Unicor. E aí, quando você só tem uma filha, você tem quantos filhos? Eu tenho uma filha,
Antonella, de 6 aninhos, que nasceu em 2020. 2020. Isso. E ela é ela tem autismo. Isso, ela tem o diagnóstico do espectro autista. E aí quando você descobriu que ela tinha o aspecto autismo? Quando ela é portadora do aspecto? Na verdade, a Antonella, ela foi um bebê que, assim, eu achava que era um bebê normal. Hoje que eu vejo, né, após toda a experiência e estudar a fundo a questão do autismo, eu vejo que já tinha os traços. Mas na minha cabeça, Você não reconhecia, né? ela era um bebê normal mesmo, assim, só retroagindo um pouco. Deus, ele ainda me deu um treinamento. Quando eu entrei na instituição que eu trabalho hoje, eu fui para pediatria. É uma instituição de reabilitação. Então, eu trabalhava com várias crianças com muitas deficiências, malformações e tal. Então, eu tive 4 anos de estágio ainda com aquelas mães. Deus é maravilhoso em tudo que ele faz na vida da gente. Foi tipo um preparo. Foi tipo um preparo, né? Então, assim, mesmo eu passando 4 anos ali com aquelas mães e pais, porque não são só mães que cuidam, os pais também, né? Alguns são muito presentes e cuidam muito bem. Eu não estava preparado para ser uma mãe atípica. Né? E aí, você já profissional da saúde, já sabendo, né? Porque você conviveu. E aí, como foi para você, assim? Na hora que você recebeu o diagnóstico? Então, vamos do início. Eu vou te contar do início, né? Antonella nasceu em fevereiro de 2020, do dia 29 de fevereiro. Sim, ela faz aniversário de 4 anos. Né? E dia 10 estourou a pandemia, igual eu tinha falado com vocês anteriormente. Então, foi assim um momento bem solitário para mim. O meu puerpério, né? Meu resguardo foi bem solitário. Graças a Deus, meu esposo é uma pessoa maravilhosa e muito presente e que participa muito junto comigo. Ele é parceiro mesmo, né? Eu demorei a ter filho porque eu queria realmente um pai que fosse pai. Presente, né? Como meu pai foi meu pai. Né? Eu queria mesmo um pai que fosse presente, que participasse. Então, aos 37 anos, eu tive a Antonella, né? Então, foi aquele momento turbulento da pandemia, que a gente não sabia de nada ainda, sabia, né? E aí, fiquei, graças a Deus, o tempo de licença em casa, então saí do muvuca do hospital. Muvuca, né? E aí, pra mim, a Antonella era uma criança normal, né? Brincava e tal. Aí, a Antonella, com 10 meses, 11 meses, começou a falar papai, mamãe, vovó. Todo o processo normal. Né? Assim, que a gente espera. Isso, que a gente espera. Que uma mas faça, ela não né? gostava da descarga. Toda vez que eu dava descarga, ela chorava copiosamente. O barulho. Sonoro. Hoje eu vejo o que era. Era sensibilidade sonora. Mas na época eu falava, gente, essa menina não gosta de Descarga. descarga. Beleza. Quando foi com 1 ano e 2 meses, a Antonella parou de falar. Do nada. Parou de falar e foi para o mundo de Nárnia. A Antonella estava lá brincando, você chamava, ela não te olhava. Eu tô assim, meu Deus, cadê a minha filha? Cadê a minha filha? Ela não te olhava, ela olhava pro nada. Com 1 ano e 4 meses piorou. Aí eu já comecei a Ficar preocupado. a procurar ajuda. O que foi, o que aconteceu, né? Quando você teve isso, você viu ela... Os vídeos, eu via os vídeos dela falando mamãe, vovó, tem um vídeo dela lindo falando vovó. Né? E depois ela não falava mais nada. Mas aí, o que você achou? Antes de pensar que pudesse ser... o que você pensou? Se pudesse ser o autismo, o que você pensou que fosse? Assim, o que na passou primeira na sua vez cabeça? já me veio autismo na cabeça, mas eu não queria acreditar. Por quê? Negação. Em toda coisa difícil que a gente passa, seja ela doença, seja ela um diagnóstico, a primeira reação do ser humano, gente, é a negação. Não, minha filha não tem isso, não. Minha filha não tem isso de jeito nenhum. Da onde? Mas aí eu lembrei de um sonho que eu tinha tido assim que eu engravidei. Né? Eu trabalhava à noite, na pediatria à noite. E aí eu tinha tido um sonho que eu cheguei de manhã, no horário que eu dava os banhos para os pacientes que iam operar, e tinha uma bebezinha, linda a bebezinha. Na hora que eu olhei para minha filha, a bebezinha do sonho era a Antonella. Olha que doido. Né? Eu chego até a arrepiar, era a Antonella. E essa bebezinha não tinha mãe com ela, não tinha ninguém. Aí eu cheguei no quarto, no apartamento, olhei assim, falei, uai, quem que tá com essa menina aqui? Não tem? Ninguém? Aí chegou a médica, depois eu até contei pra médica. Chegou a médica e falou assim, eu que vou assumir os cuidados dela, vou dar banho nela. Aí eu brinquei com ela assim, então eu vou fazer a cirurgia. Já que você vai fazer meu serviço, eu vou fazer o seu. Ainda brinquei com a médica no sonho, né?
Depois eu contei pra essa médica. E aí eu peguei e acompanhei, falei assim, não, a partir de agora ela é minha, eu que vou acompanhar ela na cirurgia, já que ela não tem mãe, eu que vou acompanhar. Na hora que a Antonella parou de falar, na minha mente já veio o autismo. E eu lembrei desse sonho que Deus tinha me dado quando eu tinha acabado de engravidar. No meu subconsciente, eu sabia que eu teria uma criança especial. Nas minhas primeiras ultrassons, eu ficava com o médico assim, aqui, já formou o tubo neural? Que não sei o quê. Porque eu pensava em todas as patologias de má formação que eu lidava. Você pensava em má formação... Em má formação genética, né? E aí o médico, mas por que você está me perguntando isso? Ninguém me pergunta isso. Eu falei assim, porque eu lido com pessoas com esse diagnóstico. Mas isso é muito raro. Eu falei assim, é raro porque você não foi lá onde eu trabalho. Aí tá, passou. Aí eu falei, nossa, graças a Deus, né? Não tem nada. Mas aí veio essa regressão da fala. E aí eu lembrei desse sonho e aí me veio a negação. E eu ficava estimulando ela, falava, gente, o que eu tô fazendo de errado com a minha filha? Eu não tô estimulando, a culpa é minha. Culpava, então. A culpa é minha. A mãe se culpa por tudo. Isso aí é uma coisa que eu vi a mãe se culpa por tudo. Por quê? Eu pude testificar isso, depois eu vou te contar um caso da minha mãe, que a mãe se culpa por tudo. Escreve essa frase aí que depois você vai me perguntar, a mãe se culpa por tudo. Né? E eu achava que eu que não estava estimulando, né? E que minha filha não ia ter autismo, não. Aí veio a negação. Mesmo eu sendo profissional da saúde, né, tendo conhecimento, a negação veio para mim também. Só que essa negação, graças a Deus, ela passou rápido. Porque eu falei assim, gente, se ela realmente tem autismo, eu preciso reagir e eu preciso estimular. Porque senão ela vai perder a capacidade de aquisição, de evoluir. De tentar, né, acompanhar as outras crianças. Eu via outras crianças, normalmente isso acontece um dia. Isso é normal. Eu via as crianças das minhas amigas, né, e tal, eu via que a Antonella estava ficando para trás no desenvolvimento. Aí eu acordei, eu falei, opa, eu preciso procurar. O que eu fiz? Antes do diagnóstico, eu fiquei 1 ano lutando pelo diagnóstico, né? De 1 ano e 7 meses. É demorado, o diagnóstico é demorado, passa por vários profissionais, né? Não é só um profissional que olha, ó, tem cara. Autismo não tem cara, esse é capacitismo. Autismo não tem cara, gente. Você havia me perguntado, Gleice? Aí com 1 ano e 4 meses, a Antonella parou de falar. 1 ano e 7 meses, investigação, né? Foi em vários médicos, neurologistas, neuropediatras, né? E a Antonella desenvolveu um hiperfoco por letras e números. Ela não falava. Mas números ela falava todos e letras ela falava todas. E aí você falou assim que você teve uma negação. E o seu esposo? Como foi a reação? Meu esposo, ele foi muito sereno. Ele começou a estudar também sobre o autismo, né? Porque era uma possibilidade, né? Então ele começou a estudar e nós dois caminhamos juntos. Isso foi muito importante. Nós dois caminhamos juntos, sem um estar contra o outro. Ele até foi bem mais resiliente do que eu, né? Foi uma surpresa que eu tive, mas foi para me ajudar, né? Eu sempre falo, Deus faz tudo da forma correta. Né? E um belo dia eu estava na igreja e a Antonella foi lá na caixa de som e leu o que estava escrito na caixa de som. Aí eu virei para minha amiga, que eu amo de paixão, que é a Andréia, musicoterapeuta e especialista em crianças atípicas, né? Eu falei assim, não fala não, mas lê tudo. Ela não tá falando. André, que me sacudiu. Eu senti como ela me sacudiu e falou assim, acorda. A Antonella tava com 1 ano e 6 meses. Ela não tá falando? Eu falei assim, não tá falando. Ela só lê. Qualquer coisa na frente dela, ela lê. E os números ela fala toda. Ela, não, amiga, isso tá errado. Vou te dar o telefone agora de um profissional para você já começar a fazer terapia. Eu falei assim, mas já levei em vários médicos, amiga. Um fala que tem que investigar mais, outro fala que tem que esperar. Ela, não, amiga, você não vai esperar mais. Aí eu já comecei a fazer terapia com a Antonella de fonoaudiologia, né? Então eu já comecei a intervir. Para quê? Para que eu não perdesse a janela de aprendizado da minha filha. E aí você fala que você teve apoio do seu esposo, aí tem sua amiga que te ajudou. Você já era da área da saúde. Sim. Mas mesmo eu sendo da área da saúde, parecia que a negação estava encobrindo meus olhos. Mas quando você percebeu e foi atrás, você ainda já sabia os caminhos, que assim, uma facilidade por já ser da área da saúde. Sim. Mas aí você atendia mães e pais, né, e famílias que era totalmente desligada dessa área, eu não tinha conhecimento nenhum. Como
Faça uma comparação para mim, assim, da sua situação e da situação delas, dessas famílias, assim. Qual é o meio dessas famílias, assim? Porque como você acha que... O que falta para essas famílias, sabe? Entendi. Porque eu entendi o seu lado e graças a Deus você teve esse suporte, que é um suporte que deveria ter para todos. Eu tive por questão de amizade, de afinidade. Da sua área, e da do seu minha trabalho, formação. né? Mas quantas mães não têm formação Isso. na hora da saúde, né? E cai ali de paraquedas numa maternidade atípica, né? E não tem essa orientação. E essa não orientação, ela vai afetar diretamente a o criança. Desenvolvimento cognitivo do filho dela, né? O que eu penso hoje? Hoje, a informação, ela está nas nossas mãos, né? Hoje, tudo que você coloca aqui no celular, você procura. De entender, Mas né, não é coisas. assim, né? Igual eu te falei no início, nós somos seres humanos, não é assim, né? Eu vou ver ali o que eu, né? O que eu for direcionado para ver, o que eu tiver já uma bagagem para poder buscar. O algoritmo. Né? Então, o que eu falo para as mães? Né? O desenvolvimento dos nossos filhos é responsabilidade nossa. Por isso que eu me sentia tão culpada quando a Antonella não desenvolvia como as outras crianças e eu ainda negava. E estava nos meses, graças a Deus foram só meses de fase de negação. Né? Se eu vejo que o meu filho não está... no cartão de vacina tem uma cartilha, inclusive, tá? De como que a criança deve desenvolver em todos os meses. E passo a passo, né? Passo a passo. No cartão de vacina tem isso. É mesmo, agora né? não. Se aquela criança está tendo algum atraso no desenvolvimento, procurem ajuda o mais rápido possível. Uma pergunta. Sim. A filha da senhora, ela estuda em escola normal, com crianças normais, ou a senhora colocou ela na escola particular? Mas... Desde 1 ano e 7 meses, né? Que foi quando eu fiquei na fase de negação de 1 ano e 4 meses a 1 ano e 7 meses. 3 meses. Em 1 ano e 7 meses, eu já coloquei ela na escolinha particular. Ela ficou 1 ano e 3 meses na escola particular, porque ela estava bem novinha. A partir de então, eu coloquei ela na CEMEI. Coloquei ela na escola pública, né? Porque o neuropediatra dela já falou, coloca na CEMEI, que é muito bom, e ela vai ter um bom direcionamento. Ela criar crianças Sim, não. Amizade. Tem que ter contato com outra criança. Para estimular ela também. Sim, exatamente. Ela estuda na escola totalmente, desde bebezinho na escola, né? Típica. Né? Aí ela ficou até ano passado na escola pública. Até ano passado, ela estudava na escola municipal, atrás da minha casa. Qual foi a maior curiosidade assim, dela que você descobriu? Do hiperfoco, né? A questão do hiperfoco. No dia a dia com ela. Qual foi, você já viu uma criança de 2 anos falar inglês? Ela fala. Ela falava inglês. E conversava inglês, mas aí no português ela ia pro mundo dela de Nárnia, normalmente. Novamente, que eu chamava de mundo de Nárnia, quando ela apagava, tipo assim, eu tô aqui conversando com você, de repente eu olho pra cá e eu não te ouço mais. Ela só te ignorava, é como se uma pessoa te ignora. Aí, de repente, ela virava pra mim e falava uma frase em inglês. Nossa, imagina. Que muitas vezes eu até... Porque quando você vai falar de português... Pelo menos eu sou assim. Quando eu vou mudar pra falar de português pra inglês, parece que tem que virar uma chave no meu cérebro. E ela me via de surpresa. Não dava tempo de eu virar a chave. Até você Às entender. vezes eu tinha que olhar no Google o que ela queria. Pra poder traduzir, entendeu? Me dava um desespero muito grande. Como ela desenvolveu, ela aprendeu isso? Não sei. Normalmente a criança autista, o cérebro dela já é mais Algumas teorias falam que eles têm mais neurônios que outras pessoas, né? E é por isso que a gente tem que ficar atento a essa janela de aprendizado para que esses neurônios não sejam podados, porque o corpo ele é inteligente. Tudo que você não usa, ele vai... Joga Ontem eu assisti um vídeo da Ana Beatriz Nogueira falando disso por causa da nossa entrevista hoje. Isso chama-se poda neural. A gente tem que evitar, né? E ela falou que no cérebro, da formação do cérebro de uma criança autista, ela é diferente por causa da formação... Ela falou que é diferente. E aí tem algumas áreas, que é, por exemplo, diferente de nós, que é do TDAH. Você tem que ver que doideira que é isso aqui. E aí é diferente. Então, assim, é muito... Eu tenho uma prima também que ela fica assistindo outras coisas, fala inglês. A minha prima também. Mas o desenvolvimento dela foi mais tardio por causa da... Às vezes ela tinha um desenvolvimento em outra área superior ao nosso. A minha prima era assim. Porque às vezes o autista, a gente acha que ele tá subdesenvolvendo em algumas áreas, mas você vai ver, ele tinha uma outra área que ele desenvolveria super bem. Né? E aí, basta ele gostar. E aí a descoberta. Aí tem esse processo que o pai e a mãe, depois do entendimento que o filho tem autismo, eles têm que descobrir
um caminho para o filho, que seria mais fácil para a criança, né? Não que podar ele ela. desenvolvesse melhor. A maioria fosse, dos né? pais. Isso. É isso que a gente tem que ficar atento, né? A mãe ou o pai viu que seu filho está saindo daquela linha de desenvolvimento que a gente, né, vê como usual, procurar ajuda. Não tem diagnóstico ainda? Coloca na terapia. Não vai fazer mal para a criança, né? A fono que eu coloquei antes, 1 ano antes do diagnóstico, não atrapalhou em nada a Antonella. Pelo contrário, ajudou. Já ajudou a desenvolver. E o meu sonho era escutar ela falar mamãe. Hoje ela fala. Hoje ela fala mamãe, papai. Hoje ela fala tudo, graças a Deus. Mas o meu sonho era ela falar mamãe. Eu via os filhos das minhas amigas falando mamãe, papai. Eu falei, gente, será que minha filha nunca vai me chamar de mamãe? Ela era não verbal, mas era um não verbal que falava números e letras em inglês. Então era um trem muito esquisito, né? Que eu ficava assim, a minha cabeça entrava em parafuso. E aí entra a fase de cobrança, né? Isso, aí eu vou te contar o caso, porque a mãe se cobra por tudo, porque eu achava que eu não estava estimulando a minha filha para que ela aprendesse as coisas que as outras crianças aprendiam naturalmente. Muito rápido, né? É mesmo. Se a senhora, puxando esse ponto aí, se a senhora pudesse dar um conselho para todas as mães que, por algum acaso, possam ter a mãe dentro dela, ela pode ter essa dúvida, mas ela, igual a senhora falou, ela vive nesse fato de negação. Fase de negação. Se a senhora essa fase de pudesse. negação, ela é natural do ser humano, tá? Todo ser humano tem essa fase. Não se culpem por isso também, mas ela tem que passar rápido, porque a gente precisa agir. Se a senhora pudesse dar um conselho para todas as mães que estão assistindo, o que a senhora diria para elas? Então, é observar mesmo, que eu já tenho falado antes, né? Observar o desenvolvimento do seu filho, né? Se você vê que tem alguma coisa diferente, mesmo que não tenha, gente, vamos tirar a dúvida. Procure um bom neuropediatra, um bom pediatra, né? Mesmo que demore. No SUS. No SUS é um pouco mais demorado, mas tem o caminho. Eu fui pelo caminho do SUS também. Eu fui no postinho, fiz o cadastro da Antonella, né, pedi a consulta do neuropediatra, aí me deram um número que ia demorar tanto e tal, e eu aguardei, e eu consegui terapias para Antonella pelo SUS. A gente precisa se esforçar e conhecer o caminho das pedras. Mesmo no SUS, tem-se um tratamento e o seu filho merece um tratamento digno. E quem vai cobrar esse tratamento digno é você. Se não for você, não adianta eu emburrar e falar assim, esse governo presta, não. E não vai fazer nada. É a gente que tem que cobrar, gente. A gente precisa saber dos direitos da gente. E fora que o SUS é um cartão postal mundial do Brasil, porque exatamente. É um sistema do Brasil. Porque o Francisco veio cá e falou que no país dele mesmo não tem. Outros países do mundo não tem. O Brasil, o brasileiro tem que começar a ter orgulho das coisas que tem e começar a valorizar. Porque a gente tem que não só falar que tá ruim. Se tá ruim, beleza. A gente sabe que é ruim, tem muito a melhorar, mas o brasileiro tem que cobrar e fazer a sua parte que aquilo melhore. O SUS ele é composto por uma rede, né? Uma rede assistencial. E a porta de entrada, nesse caso, né, do caso do autismo, a porta de entrada para o usuário é o posto de saúde. Você vai lá no posto de saúde, vai marcar, né? O profissional vai te atender. Quem me atendeu foi uma assistente social e uma fonoaudióloga. Fizeram todo o relatório da Antonella. Eu cheguei lá, eu já sabia falar com ela também o que minha filha tinha. Então, estude a sua filha, vá preparada, porque o profissional ele não tem muito tempo para te atender. Ela fez um relatório, mandou para a prefeitura, né? Dentro de 3 meses já saíram as terapias, eu levava no horário certinho, eu sabia do compromisso que eu tinha em levar, em não faltar, porque era um compromisso meu com a minha filha, né? Então, não é porque é do SUS que eu vou marcar e não vou ir, né? Eu tenho que ter compromisso, né? Então, a Antonella fez, sim, terapias pelo SUS, enquanto pôde, ela fez, né? E hoje, se precisar de novo, hoje ela faz pelo convênio, mas se precisar de novo, eu vou buscar novamente. A mãe atípica, ela tem que ter paciência e sabedoria, porque ela precisa buscar os seus direitos, buscar o direito dos seus filhos. Porque hoje, quando é uma coisa com a gente, dói muito menos do que quando é uma coisa pro filho da gente. No caso do preconceito. Dói muito menos um preconceito contra mim do que um preconceito contra a minha filha. E sofre. E o preconceito, falando do preconceito, tem algum caso que aconteceu assim, escancarado? Tem casos de preconceitos. Eu tava no aniversário da minha sobrinha, no Eldorado, num bar. E tava brincando a filha da dona do bar e da Antonella. E aí ela viu. Eu sempre ando com a mochilinha com cordão, né? Cordãozinho. E ela viu o cordão da Antonella na mochilinha dela. Ela virou
Isso foi, Antonella, foi exatamente na semana que eu recebi o diagnóstico. Eu já estava destruída. Eu não vou brincar com essa menina não, porque ela é autista. A menininha falou? Aham. Eu falei assim, mas você sabe o que é autismo? Aí a mãe dela achou que eu ia fazer um barraco e já começou a chegar pra perto assim. Eu falei assim, não, meu amor, autismo não se pega, não é uma coisa que vai te passar pra você. Ela só pensa de um jeito diferente, a cabecinha dela funciona de um jeito diferente. Mas naquele momento eu senti que o preconceito contra mim, se fosse contra mim, não ia doer tanto Isso como é doeu a falta contra de ela. informação A também, minha né? vontade naquele momento era pegar minhas coisas, ir embora e me esconder numa toca escura. Né? Porque falta informação. Todo preconceito, ele é falta de informação. No fundo, ele é uma falta de Falta de informação. informação. Né, Gleice? E hoje você acha que assim, tá melhor, porque assim, a visibilidade pela internet, você acha que a gente tem que, lógico, a gente tem que muito andar ainda, mas você acha que tá melhor do que, por exemplo, na época que você Eu não sei se recebeu tá o melhor ou se a gente acostuma a não ligar mais para aquilo, né? Mas hoje a informação, sim, a informação, ela é mais palpável, né? As redes de comunicações estão falando muito mais sobre isso, né? Estão divulgando, né? Então, eu acho assim, a informação está chegando mais às pessoas. Antonella tem 6 anos que você fala, 6 né? anos. Aí, vamos supor, daqui 30, 40 anos, vamos supor daqui 40 anos, né? Porque, não, eu acho que todo pai, toda mãe, quando tem um filho que tem uma síndrome ou qualquer coisa do tipo assim, que saia fora do que a gente acha que é o normal, o que o pessoal fala, isso é normal, isso Quer saber na vida te assusta, né? O futuro te assusta? Eu sempre falo que a mãe atípica ela não tem direito nem de morrer, né? Porque a gente pensa, se a gente morrer, o que vai ser dos cuidar, nossos né? filhos, né? Mas o que eu penso em contrapartida a isso? Que a minha missão é treiná-la para viver sem mim. É exatamente essa. A minha missão é treinar a Antonella para que ela sobreviva da melhor forma possível, sem mim. Treinando a independência, né? Educando da melhor forma possível e ensinando a ela a lidar com essa divergência que ela tem, né? Do barulho, das pessoas, do toque, da seletividade alimentar, né? Então, a minha função é ajudá-la a viver sem mim, para quando eu for, para ela não se sentir perdida nessa terra. E aí você falou assim que você queria ver ela te chamando de mãe, queria ouvir ela te chamando de mãe. Ela teve essa questão da fala, ela tem questão do toque, você falou já do que ela tem uma sensibilidade auditiva. Mas e o toque, como é que funciona o seu dia a dia com ela? Hoje tá bem mais tranquilo, porque a gente trabalha muito com a Antonella. Teve tempo da Antonella ter terapia de segunda a sábado. Então a gente trabalhou muito, né? Essa semana mesmo a minha amiga tava falando que o filhinho dela chegou da escola com a mordida. Eu falei assim, Antonella nunca chegou com a mordida da escola, porque eu acho que ela não chegava, né, perto dos amiguinhos. Hoje a Antonella gosta de abraçar, a Antonella gosta de beijar, a Antonella ela pega na mão, né? Mas quando ela era menorzinha, era bem assim visível essa questão de não o isolamento é muito... Hoje não, hoje a Antonella é super sociável, né? Irani, então você pode parar de fazer terapia com ela? Jamais. É uma manutenção daquilo que a gente conseguiu até agora e que eu quero conseguir ainda mais. É como se você estivesse plantando e daqui a um tempo ela talvez não precise de tanto, né? Ela vai fazer, que eu acho que todo ser humano deveria fazer terapia. O psicólogo deveria ser assim, passou uma certa fase, já deveria ter acompanhamento, porque todo ser humano, não mais do jeito que a gente vive, é uma doideira. Então, assim, mas aí você passa essa fase, né, de descoberta, e hoje aí você já consegue mais coisas com a terapia, mas você acha que o autismo é legal? Por exemplo, assim, eu vejo muita gente, tem uma menina na internet que ela tem uns filhos autistas, ela fala assim, eu não vou criar uma criança que joga pedra na lua. Eu não lembro o nome dela. A Thaís? Eu não sei, é uma influência do Acre lá, que é do Acre, você quer a Thaís. Você acha que tem uma coisa, aí tem um Bion com o filho dele, você acha que tem um endeusamento? Não é uma outra palavra que eu queria usar. Mas você acha que tem uma coisa, tipo assim, subestimado, de que é uma dádiva ter filho autismo? É uma dádiva, mas você acha que tem uma... Como é que eu vou te fazer essa pergunta? Você acha que tem
que é maravilhoso. Quando as pessoas falam assim, é maravilhoso ter filho autista, que é bom demais, que eu gostaria, igual o Mion, ele fala muito do filho dele, mas lógico, ele teve o apoio, né? Você vendo... O apoio. Mas é porque é diferente. É diferente uma mãe que é sozinha mesmo e uma mãe que tem uma rede de apoio, né? Graças a Deus, assim, eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, né? Eu tenho minhas irmãs, eu tenho a minha sobrinha, eu tenho minha mãe, eu tenho, né, A minha família prima. toda. Então, assim, é uma família bem estruturada, né? engajada, que me ajuda bem mesmo. unida, Eu preciso deixar a Antonella aqui para fazer isso. Minhas sobrinhas, minhas irmãs, né, estão sempre dispostas a me ajudar, né? Mas é muito difícil para uma mãe. É muito difícil, sim, gente, para uma mãe que não tem rede de apoio. Pense se a pandemia tivesse até hoje, como é que eu não... Eu tive uma depressão pós-parto, né? Nossa. Eu saí de uma depressão pós-parto e caí num diagnóstico de autismo, né, da minha filha. Uma porrada então da foi outra. só pedrada. Então, assim, quando você tá sozinha, é muito mais difícil. Misericórdia. É porque as pessoas, ter filho é maravilhoso. Sempre acho que ter filho é sempre maravilhoso. Mas a gente você nunca espera que você vai ter um filho atípico, né? Tem uma frase que eu li ontem e que eu, assim, falei, gente, essa frase aqui fala tudo. Eu vou ler ela pra vocês agora. Quer ver? Não houve curso, nem aviso. Um dia eu era apenas mãe. No outro, mãe atípica. E precisei aprender no amor e na dor. Como seguir firme pela estrada da vida. Né? É uma frase que eu li na página da mamãe Bia e Cadu, Teia, né? Que eles é mãe de filhos autistas, que eu falei, gente, é verdade. A gente não tem curso, não. Eu tive 4 anos de estágio, no dia eu não estava preparada. Nossa. E aí você teve isso tudo perto, aí a criança vai crescendo, hoje você já, algumas empresas já aceitam, já ficham, né? Hoje tem os PCDs, né? Que eles podem fichar. Mas isso... Você fala no mercado de trabalho, isso, a introdução das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Hoje está bem mais avançado, né? Inclusive, as empresas maiores têm até uma vaga que eles têm que ocupar, né? Realmente. É obrigatório. Tá bem bacana, mas a gente preocupa demais com isso, gente. Como que o meu filho vai se manter na vida adulta? É uma das preocupações, né? E aí tem a outra coisa que, assim, a gente fala de suporte. Aí você tem nível 1, nível 2, não é isso? E as pessoas que têm filho autista... ou qualquer outra síndrome, por exemplo, a síndrome de Rett, que a Augusta tem, que a filha dela tem, né? E que é prima dela. A Augusta, ela canta com nós na igreja. Isso. E a filha dela, ela tem síndrome de Rett e ela é totalmente dependente. Né? Então, assim... É um diagnóstico, com um prognóstico, né? Que o filho não vai ascender, que ele pode descender, né? No caso da síndrome de Rett. A criança ela vai perdendo as aquisições que ela teve, né? Eu creio, assim, que para essa mãe que tem esse prognóstico de descender, né, é muito difícil, gente. Muito mais. Mas é aquilo que eu falo, só quem tá na pele é que sabe o que tá passando. A sua dor, eu não posso falar, eu sinto muito por você. Eu não sinto. Eu não Porque tô só vai sentir quem tá ali. Eu não tô nos fazendo, seus né? sapatos. Eu não sei quanto ele aperta. E o autismo também tem essa coisa de que existem pessoas com autismo que elas também são dependentes, né? São. Hoje, de acordo com o CID-11, até o CID-10 a gente tinha essa questão de níveis de suporte. A partir do CID-11, que é agora a nova nomenclatura internacional de doenças, não tem mais esse nível 1, 2 ou 3. Não existe. Ele existe assim, ele subexiste para poder, né? A criança é muito ou pouco dependente, mas teoricamente não existe mais nível 1, 2 ou 3. Está dentro do espectro autista ou não está. É autista ou não é. Não tem meio autista, mais ou menos autista. Né? Até o CID-11 tinha lá níveis de suporte. Na verdade, não é o nível da doença, é o nível de suporte. Do quanto a pessoa precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda. Hoje, a gente mantém essa questão para a questão do suporte que ela precisa. Mas eu não falo assim, fulano é nível 1, 2 ou 3. Não faz mais parte do diagnóstico. Faz parte da conduta de tratamento para saber o suporte que ela precisa. Ah, tá. E aí, quando a pessoa ela é diagnosticada, ela tem direito a um benefício, não é isso? Ela tem direito a vários
Ela tem benefício vários direitos. financeiro, né? É. Assim, No caso do BPC Loas, né, eu não quero falar besteira porque eu não sou da área jurídica, mas o que eu vejo é que pessoas de baixa renda, que têm um filho, né, dentro do espectro autista, sim, elas têm direito a esse auxílio do governo, mas tem que ter uma renda mais baixa, vai depender da renda. Porque se passar algum valor, de um certo valor, você não tem direito. Né? Mas eu vejo algumas mães que recebem e ajuda muito, viu, gente? Quem é contra aí o Bolsa Família, o Bolsa não sei o quê, aquela pessoa naquele momento ela precisava. Eu já fui bolsas, tá? Eu fui bolsas, né? Eu fui bolsas. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu não sou mais bolsas, mas eu dependi de bolsas um dia. Então, não critiquem o bolsas. Aquela pessoa está precisando, realmente, né? Mas falando sobre direitos, entra um pouco nesse assunto pra gente, assim, quais são os direitos que já garantidos que as pessoas do aspecto autistas hoje têm. Certo. A Lei Berenice Piana, né? É uma lei de 2012. Ela foi, assim, um marco muito importante para toda a comunidade autista, né? Porque ela prevê vários direitos para a pessoa com autismo e equipara, assim, a pessoa com espectro autista aos demais PCDs, as pessoas com deficiência. Então, mediante isso, hoje, até que se diga ao contrário, a pessoa com espectro autista, ela tem os mesmos direitos da pessoa com deficiência. Né? No caso, né, que a gente tem que fazer? Eu volto naquela tecla. A mãe precisa conhecer, precisa buscar conhecimento. A mãe e o pai, tá, gente? Não é só a mãe, não. O pai também. Precisa buscar conhecimento e lutar pelos direitos dos seus filhos, né? No caso, passagem de avião. Eu quero viajar com a Antonella daqui para o Espírito Santo. Dela, né? É um direito que ela tem? Não é uma lei. Mas as companhias, elas dão esse direito para se equiparar ao... As companhias dão direito ao acompanhante com 80% de desconto. Ah, tá. Né? No caso, eu sou acompanhante da Antonella, eu tenho... direito não, porque mas a companhia ela concede, tá? Mas de acordo com a lei, esse caso não é um direito adquirido por lei. Mas as companhias, elas normalmente dão 80% de desconto para o acompanhante do autista. Não pode chegar lá e falar só, eu tenho 80% de desconto porque é lei. Não é. Baseado em quê? Baseado em que aquela pessoa não pode ir sozinha, que ela tem uma neurodivergência, né? Então, essa é a base para você conseguir os 80% de desconto. Mas não é lei, não. Tem gente que até briga com a companhia. No caso da companhia, não é lei. Mas elas concedem e é de bom grado. Bom? Então, se a companhia falar que não vai fazer, não tem como lutar obrigação. Na justiça, não. Né? Isenção de IPTU. Né? De imposto. De imposto sobre território, né? Sobre a casa. Tem direito também. Aí o pai vai você na tem sua casa, isso. Você tem que comprovar que a sua filha tem o aspecto, leva toda a documentação. É assim, é moroso, gente. É um processo também, né? A gente tem que ter sabedoria e paciência. Não é achar que vai lá, não, é um leva processo. o laudo, aí vai vir uma pessoa na sua casa, foi na minha casa fazer toda a inspeção. Minha casa parece que é um prédio, mas é uma casa. Aí eles acharam que era uma empresa, porque antes tinha uma empresa registrada lá, aí atrasou um pouquinho por conta disso, mas aí o moço foi lá e viu que era uma casa mesmo, e aí concede a isenção. E no conceder aí não tem a ver com o valor que você ganha ou não. Nesse Isso caso, é para não. todas as pessoas, independente. Tem direito. Basta ter paciência, ir lá e fazer tudo certinho. Não brigar com a atendente, porque ela não tem culpa de nada, né? É moroso mesmo, demora, né? A pessoa só tá lá fazendo o trabalho dela, e a gente tem que entender isso. Tá bom? Outra coisa IPVA, também. Isenção, né? na compra de carro zero. Isso. Né? O carro, para ficar mais... Tem como o carro sair no nome dos pais? Tem, mas aí entra uma questão judicial. No caso, meu carro é no nome... Nosso carro é no nome da Antonella, né? Demora um pouquinho, tem que ter um laudo muito bem preenchido, né? Para poder... Por 2 médicos do SUS, tem que ser um pediatra e um neuropediatra e um psicólogo, tá? Tem que preencher esse laudo que tem lá no site da Receita Estadual. Você leva, eles preenchem, carimbam e aí você manda para a Receita Estadual e Receita Federal, para que sejam liberados tanto os impostos estaduais quanto os impostos federais. E também o IPVA, que é o imposto estadual. No caso, o imposto federal vai ser o IPI.
e o ICMS também no caso de Que estadual. é isento, Vai dar né? mais ou menos 30% de desconto, mais ou menos, tá, gente? Não é uma coisa certa. 30% de desconto no preço do carro. E fora o IPVA todo mês, que é uma pedrada, né? Então, esse dinheiro que você não ia, você ia pagar o IPVA, a gente vai o quê? Reverter para fazer tratamento para essa criança, para que ela possa evoluir da melhor forma possível. É o que a gente faz. Tá? O que mais que tem direito? Direito à prioridade na fila, né? Porque a criança, às vezes, não dá conta de esperar, porque os estímulos externos, eles deixam as crianças extremamente agitadas. Né? Na fila de entrar no avião, né? A última viagem que a gente fez, a Antonella chegou, e eu tava na fila preferencial, a Antonella chegou e pulou no pescoço do comissário. Aí ele veio, ô mãe, é só pra criança de colo. Tipo assim, ele achou que eu tava na fila porque da criança. Eu falei, não, ela é autista e tal. E ela lá no colo dele, pendurando ele. Aí ele entendeu. Então a gente tem essa prioridade para entrar no avião, né? E não é preferencial, viu, gente? É prioritário. Não é fila preferencial, é fila prioritária. Né? E muitas vezes você vê também o preconceito nesse momento. As caras feias, porque você tá passando na frente e tal. Sempre tem isso. Mas aquela pessoa não vê quando aquela criança satura de estímulos, porque ele é tipo, o cérebro dela é tipo uma esponja. Ela vai enchendo os estímulos, vai enchendo. Tá boazinha, vai enchendo. Na hora que satura, vem a crise. Eles não têm Começa a chorar. Vem a meio, crise, né? e aí, meu filho, antigamente eu passava vergonha, agora eu não passo mais não. Agora eu falo, oh, Deus, me dê sabedoria. Né? E vou acalmando. E aí a criança chora chora, esperneia, e ela fica fora de si. Graças a Deus, hoje, a Antonella tem bem menos crises, mas já houve época dela ter muitas crises. Quando eu era criança, se resolvia com chinelo, que era porque assim, não tinha o diagnóstico. Eu acho que também não é nem que não tinha o diagnóstico, não se falava, né? Sim. Acho que até há pouco tempo, eu sou um pouco mais velho que os dois, que a gente não tinha, quando eu criança, não tinha essa coisa do autismo, tinha algumas coisas que eu fui conhecendo com o tempo, né, que foi ficando mais popular. Então, quando eu era criança, lá para meus 5, 6, 7 anos, qualquer coisa e qualquer menino que estivesse na minha idade, que fizesse pirraça, apanhava. E muitas das vezes, esse comportamento atípico, antigamente, era rotulado como falta de couro, como o menino é esquisito, o menino é mais quieto. Esse menino aí, ele é tapaiado, ele é esquisito, né? E tal. E hoje é o que você vê hoje, falando, nossa, mas hoje tem autista demais, né? Gente, criança, a gente não sabe. Tem dois pontos que a gente tem que visualizar nessa questão. A subnotificação anterior, porque antes a gente não tinha diagnóstico, e também a questão da evolução da sociedade. Da nossa alimentação, né, dos agrotóxicos, de tudo que isso que muda o organismo da gente, não tem jeito, né? Da mesma forma que 5 anos após o lançamento do primeiro óleo de soja, a primeira pessoa morreu de infarto, né? Isso é uma coisa que aconteceu no século passado, no início do século passado, né? A industrialização. A necessidade de produzir alimentos em escala, porque a população mais que dobrou, né? Do início do século passado para esse início de século. Então, a nossa alimentação está toda alterada. E isso também vai alterar os nossos hormônios, a nossa microbiota intestinal, né? E vai agir não só em aumento de autismo, quanto outras coisas que vão aparecer por aí também, que a gente não vai nem saber. Talvez muitas coisas hoje que a gente vê como normal ou com certo preconceito, daqui a alguns anos, assim como aconteceu com o autismo, a gente vai descobrir que não, isso é causado por uma outra coisa e a gente tratava de tal forma, né? Foi assim também com o autismo, e aí... E só para finalizar a questão dos direitos dos autistas, eu olhando aqui alguma coisa para ver se eu esqueci, né? Tem a questão também da educação inclusive, igual a gente já tinha falado, a criança ela tem direito a estudar numa escola, como outras crianças, e ela também tem direito a um monitor, que agora, de acordo com a nova lei, é um professor de apoio. Ele tem que ser capacitado como professor para poder auxiliar aquela criança, né? Ainda não tem na legislação falando quantas crianças que aquele professor pode apoiar, né? Mas assim, o que a gente vê hoje em dia é que cada um fica com 2, 3 para ter como auxiliar aquela criança, tá? Previdência, né? Quem tem o espectro autismo, eu ainda não sei, não me aprofundei, mas ele pode aposentar antes, né?
o BPC Loas, que a gente já falou, né? A isenção em benefício financeiro, né? Tem uma questão também da conta de luz, que tem um desconto também, mas depende da renda, tá? Então, mães atípicas e pais atípicos, né, podem buscar nessa área, né? Acessibilidade, cultura e lazer também. Parquinho no shopping, tem 50% de desconto, pra você levar a sua criança, tá? Ontem mesmo a Antonella quis ficar lá, eu paguei 50%. É só mostrar o CIPTEA. Não falei do CIPTEA também. CIPTEA é uma carteira de identificação das crianças com transtorno autista. É muito importante você fazer esse CIPTEA, porque ali constam todas as informações da criança. Você não precisa andar com laudo mais. A mesma coisa que você fazer uma identidade, não tem mais que andar com a certidão de nascimento. Mas você faz isso onde? Como faz? Faça o seu cadastro na UAI. Na UAI, né? Igual onde você vai fazer identidade normal. Faz o cadastro, agenda, igualzinha da identidade, vai lá, leva os documentos, carteira de identidade. A criança tem que ter carteira de identidade, não pode ser certidão de nascimento. Carteira de identidade, comprovante de residência, documento dos pais e o laudo atualizado. Né? Essa questão do laudo atualizado ainda não está bem definida, porque, né? Então, leve o laudo atualizado e faça o CIPTEA, porque é muito mais fácil. Ali já vai ter o QR Code nesse CIPTEA, ele já vem com o laudo tudo da criança. Da pessoa, já. E ali já tem todos os contatos, tudo certinho naquele CIPTEA, que é uma identificação mesmo. Olha que da hora. Para pessoa com espectro autista. É muito importante fazer. Eu fiz assim que teve o diagnóstico, eu já fiz para poder simplificar as coisas. Né? É igual aquela questão, já que eu vou ter um tanto de limão, vamos fazer uma limonada então. Vamos ajudar essa, né? Da melhor forma possível. E que eu estou me lembrando até agora, né? Me perdoe se eu estiver esquecendo de alguma coisa, né? É isso. Vaga preferencial também no estacionamento. Então, ela tem a credencial dela do estacionamento, tem a vaga, né, para ela, né? E é isso. Aí, depois de conseguir tudo isso, é lutar contra o preconceito do povo que estaciona na sua vaga, né? É isso. E a vida é desse jeito, gente. Cada hora é uma fase, é igual um jogo. A gente só muda de fase. E para conseguir tudo isso, tem que ter muita paciência. Paciência, sabedoria, buscar, tá? Não brigar com a atendente, porque ela não tem culpa do sistema, né? Você só acha conversar. que o cartão, o cordão, porque eu tenho um amigo meu que ele descobriu o autismo agora, tem pouco tempo, ele já tem uns quase, ele é quase a minha idade, ele já tem uns quase 40 já, eu acho. E aí, ele descobriu, e eu sempre falava com ele que, vai procurar, que você não é normal não, cara, você não é normal. Porque ele brigava do nada, assim, sabe? Ele era, tipo, perfeccionista. Era de colocar o copo aqui, e se você tirasse o copo aqui, ele já ficava irritado. O mundo cai. Algumas coisas muito simples do nosso dia a dia, eu ficava zoando ele até então, eu não sabia, eu zoava, brincava com ele e tal, mas eu não sabia que ele tinha, que ele era do aspecto autismo. Quando ele ficou sabendo, né, ele fez o diagnóstico e fez um processo, aí eu parei, porque aí já não era zoação mais, não era brincadeira mais. E aí, mas ele era algumas coisas que muito simples do dia a dia. Ele alugou uma casa uma vez e ele soube que a senhora ele tinha alugado a casa dela, ela entrava na casa dele por causa de um copo. Porque assim, é muito... as coisas têm que ser assim, as roupas têm que ter dobrado. Isso. Tudo no mesmo lugar. Tem que ser igual, né? Roupa branca, tudo muito assim. E foi essas coisinhas. E é muito difícil. Foi difícil para ele, e é difícil até hoje, porque você não gostava de lugar cheio. Quando a gente viajou, ele morou no sul uma época, a gente foi para casa dele. Aí eu queria ir pra praia, né? Tá? Aí ele foi com a gente e ele levava a gente para umas praias assim que não tinha ninguém. Era uma pessoa aqui e outra ali, porque ele não gostava de... E eu doido pra muvuca. Eu saí daqui que eu queria muvuca lá, eu queria, né? Muvucão da galera. Mas você gosta, né? Mas entende, assim... E ele lá, aí tipo, a praia, quanto menos pessoas pra ele, aquilo era um paraíso. Também gosto. E eu doido pra ir pro povão. Agora já... né? Não, doido pro povão. Agora eu tô começando a ficar bem preocupado, porque eu também não gosto de muvuca, não. Sério mesmo. Mas eu fico incomodado, cara. E aí, você acha que com o cordão, te facilita? Te dá um reconhecimento melhor hoje, assim, com... Eu estava conversando com uma mãe outro dia e ela ainda está um pouco na fase da negação. Mas aí ela falou comigo assim, nossa, mas eu colocar o cordão, eu vou rotular o meu filho. Eu falei assim, não, você não vai rotular o seu filho. Você vai informar, aquele cordão ele vai ter a função de informar que a sua criança, ela pensa, ela tem um processamento cerebral diferente.
Uhum. E por isso ela não vai tolerar, muitas vezes, coisas que outras crianças toleram e que ela vai ter um comportamento diferente. Você só vai estar informando isso. Né? Então, hoje eu vejo o cordão nessa Uhum. perspectiva de informar que o processamento cerebral é diferente, que ela não vai tolerar coisas que outras crianças toleram, né? Que vai ser diferente. Né? Vai Então, ter que ter um cuidado a mais, né? a Ali. mais. Outra coisa, tomar cuidado com o cordão na hora que criança vai brincar, viu, gente? Criança não brinca de cordão, porque se uma pula e a outra segura, É perigoso, né? então o cordão ele tem um caráter informativo, né? Venceu esse caráter, a criança foi brincar no parquinho, não põe cordão, porque aí fica perigoso, né? Uhum. Fica uma questão perigosa. E eles puxam mesmo. É, tenso. E aí, eu esqueci outra pergunta. Mas eu vejo o cordão como um avanço, viu? Um avanço, né? E para essa informação, para as pessoas, né? Deixar de julgarem quando a criança vai pegar uma fila preferencial, né? Quando a criança está tendo uma crise, né? Para a pessoa entender realmente faz parte do processo. Porque o julgamento, ele dói muito. Você falou dos sons, né? Que ela tem problema com sons. Você descobriu por causa da descarga, né? Descarga. Ela chorava muito. Recém-nascida, com 15 dias. Já. E aí a gente vive num barulheira danada todo dia, o tempo todo. Como você lidar com isso dia a dia? E você acha que, por exemplo, a questões dos foguetes, que a gente veio, a Renata veio aqui, que ela é cuidadora, e ela falou disso, porque ela tem os animais dela, fica muito agitado com barulho e tal. Fica. Então a gente tem que tomar certo cuidado, porque assim, não é comparação, tá? Criança, animal, não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Perfeitamente. Mas porque você tem animais, você tem idosos, às vezes a pessoa é acamada e tá lá no hospital e aí tem muito barulho, foguete e tal. Você acha que deveria, as leis, em questão de segurança, assim, deveria ver mais esse lado e ser mais severas também, e proibir muito mais, por exemplo, foguetes, barulho, essas coisas assim. Você acha que deveria ter uma lei mais, que olhasse mais para isso, assim? Com certeza. Assim como tem a lei do silêncio, né? Que até X decibéis e tal, você pode chamar a polícia se for acima disso. Eu acho que isso devia ser uma coisa legal, devia ter uma lei, e também deveria ser uma coisa cultural, né? Uhum. Educacional, né? Então, assim, realmente, o barulho para pessoa com espectro autista, gente, é a mesma coisa. Eu fico imaginando, você falou não comparar, mas não tem como não comparar. O ouvido de um cachorro é totalmente Sensível. muito sensível, ele escuta coisas, né? Uhum. Muito. Né? Eu creio que seja como se fosse o ouvido de um autista também. Dói. A Antonella fala, mamãe, dói. Né? Hoje ela tá mais adaptada. Né? Mas não sei se vocês viram. Eu vi, ela tava com fone. Tava com fone. Eu deixo aquele. É um fone normal, mas que ele, tipo, Abafa. um Diminui, pouquinho. né, a quantidade Ela de... consegue me escutar, mas também não fica muito alto. Ela fala, mamãe, dói. Né? Então dói, gente. Tem crianças que têm convulsão. Por conta do barulho de fogos, né? Tem convulsão e a gente sabe que cada convulsão ela cria uma cicatriz no cérebro da criança. Danifica o cérebro e isso né? Ela machuca o cérebro e aquilo dá uma cicatriz. E se é uma criança que já tem um déficit de cognição, né, um déficit motor, aquilo vai atrapalhar mais ainda aquela criança. Então é uma coisa muito séria que as pessoas não levam muito em consideração, mas que deveria ser melhor trabalhado, sim. Tanto culturalmente quanto legalmente. Aconteceu comigo isso aí. Eu tava indo trabalhar, aí no ônibus entrou uma mãe com uma criança autista. E ele tava de fone também, com a credencial dele. Aí chegou num certo ponto do trajeto que ele do nada começou a gritar mesmo. Ele tirou o fone e começou a correr. A mãe dele, não, calma, foi acalmando ele devagarzinho. Ele falou, reclamando do barulho. Aí eu comecei a observar, tentei falando, que barulho que deve estar incomodando ele. Aí depois de observar, escutei um sonzinho bem lá no fundo do balão, um sonzinho tipo bem agudinho. Aí eu entendi que era isso que estava incomodando ele, que toda hora o motorista também ficava fazendo isso, parece que até de graça também. E o menino... Parecia que tava... sons que a gente não escuta, não mas escuta, que a né? criança está escutando. Escuta, parecia que tava... Né? Às vezes a gente não escuta, mas às vezes a Esse criança está zumbido, escutando. E ele chorando, parecia que, tipo, tava batendo nele mesmo. Eu fiquei observando.
a forma com que ele As chorou. crianças com ouvido... O autista que tem sensibilidade auditiva, ele passa do ouvido absoluto, né? O ouvido absoluto ele vai escutar... As frequências as dele frequências, por exemplo, notas musicais, ele vai escutar aquilo ali. Ele Ao vai ponto de identificar reconhecer. o som, esse é dó. Né? E Uma época da minha vida eu tive essa... E você está desafinado só pelo Exatamente. toque da... Só que a pessoa com o autista, ele não tem o filtro, né? Todos os sons ao mesmo tempo e tudo, né? Vira uma confusão na cabeça da pessoa. Então isso aí, imagina você tá num som... Ainda considerando aquela teoria que ele tem mais conexões neurais ali, fazendo aquela trama de fios ali, passando aquelas informações muito mais rápido do que a nossa, por exemplo. E ela teve problema com luz, assim, tipo, porque eu conheço também gente que tem problemas com luz, né? Com luz, não. Não notei nada assim a respeito de luz, não. Mas é uma coisa que vai mudando também. Tanto a seletividade alimentar, quanto essas coisas vão mudando. Uma época tá mais, outra época tá menos, depois desaparece, depois volta de novo. Então varia? Tem variações? Varia. Eu achei que era permanente. Ele muda. Perguntar isso agora, é a questão do O hiperfoco hiperfoco dela. ele muda, né? Agora não tá mais a respeito de letras e números, agora é gato. O hiperfoco dela agora é gato, ela quer tudo de gato. Né? Não é a coisa assim, é gato e grávida. Agora ela tá com hiperfoco em grávida. Mas irmão. Todo mundo, teve um caso muito engraçado que a gente chegou lá na recepção da terapia, aí ela tinha um moço assim sentado meio tortinho, aí a barriga dele ficou um pouco proeminente. Ela achou que e agora ela tá na fase de abraçar. Antes era, né? Ela chega e abraça. Abraçou ele, passou a mão na barriga dele e falou assim: mamãe, é neném. Eu não sabia onde enfiava a minha cara. Aí eu falei assim, desculpa, moço e tal. Aí ela passou a mão na barriga dele de novo e falou assim, barriga de gêmeos. Nossa. Aí eu tô assim, onde eu vou enfiar a minha cara? Nossa. Então, aí eu conversei com ela, falei assim, Antonella, homem não engravida, não é barriga. Às vezes ele pode estar um pouquinho mais gordinho, estufado e tal. Eu expliquei pra ela, ela, tá bom, beleza. Aí, né, quando é fé, entramos no elevador com um moço com a barriga bem grande também. Aí ela olhou pra ele, eu falei assim, vai falar de novo da barriga dele. Aí ela pegou, olhou pra ele e falou assim, o que é isso? Tipo assim, ela lembrou que eu tinha falado que o homem não engravida. Aí ele tava com mais dois colegas, aí o povo, um falou, é barriga de chope, que não sei o quê. Aí eu depois expliquei pra ela de novo, né? Então a gente tem que ir lutando com as fases, né? Porque minha prima, ela tem... O hiperfoco agora dela é no Messi. Sempre foi, na verdade, né? Ela tem hiperfoco no Messi, que ela é fã, mas fã. Fala mal do Messi com ela pra você ver. Mesmo? Eu Nossa achei Deus. que fosse, igual você falou que era de números e tal, eu achei que fosse algo constante. Não. Nunca tinha ouvido falar que podia mudar, minha que mudaria. O Messi é o único que é o único hiperfoco da minha prima que ela manteve, mas os outros, nossa, minha prima já teve hiperfoco em tanta coisa diferente. Cartinha de álbum de Copa do Mundo, depois ela foi pro K-pop, depois ela mudou, aí agora começou com esse trem de 6-7, agora que misericórdia, que eu não sei o que é. Crianças normais têm essas fases, né? Mas no autismo é bem mais intenso. É intenso. Mais intenso. Que doideira, é muito legal, né? Mas aí eu acho que o hiperfoco dela foi o suficiente pra me acordar, né? Uma criança de 1 ano e 6 meses não fala inglês. Não lê. Né? Não mal fala de 1 papai a 100, mamãe. Né? Normalmente. Existe aquela coisa do, não sei se mito ou não, porque geralmente eu depois que eu assisto as séries e vejo um monte de... Não, mas é porque toda vez que você vê, quando fala do autismo, se coloca, e sempre se coloca com eles muito inteligentes. Por exemplo, o Dr. Murphy lá, você lembra que não é? O bom doutor. O The Good Doctor. The Good Doctor. Ele tem, toda vez que você fala ou você vê o autismo, raramente eles tratam até hoje, né? Eles tratam o autismo como a coisa da família. Eles colocam o médico como tal, um gênio. Eles colocam a parte, vamos dizer, a parte boa, assim, do autismo, né? Que, tipo, a criança, ela tem um super desenvolvimento em tal área, ele é super inteligente em tal coisa. O House também? Hã? O Dr. House também, eu não assisto. Dr. House, eu não sei se ele é autista, mas ele é muito inteligente. inteligente e ele é super fechado, né? O comportamento dele realmente tem ele tem uns comportamentos, ele tem um pouco de traço e aí, e às vezes falta essa coisa da questão familiar, né? Porque coloca, assim, você acha que tem muito disso também, tipo, só de ver ou achar só o lado
bacaninha, a superfície dali e não vê o todo de inteligência, de... Assim, normalmente, o autista ele é inteligente assim como, e capaz assim como nós somos. Só Normalmente precisa de até uma mais. forma diferente Aham. De estímulo. de desenvolver. Mas, muitas das vezes, o autismo ele não vem sozinho. Ele vem com outra comorbidade também que pode afetar a cognição da criança, né? Ele pode vir com uma paralisia cerebral, ele pode vir com várias outras patologias, né? Então, assim, acho que essa parte que eles não retrataram, Mostra, né? não mostram, provavelmente está associada a alguma outra patologia que leva a um déficit cognitivo ou alguma outra coisa que pode levar a um retardo, né, do desenvolvimento daquela pessoa. É porque geralmente a gente fala de autista, você já pensa, nossa, Normalmente vem com superinteligência. TDAH, ele vem junto, né? Então, Escolha assim, mesmo. a gente tem que ter manejo para poder descobrir e tratar e atuar, né? Para aquela criança desenvolver da melhor forma possível. Mas muitas das vezes uma paralisia cerebral também vem acompanhada de autismo, né? Uma síndrome de Down vem acompanhada de um autismo, que fica mais difícil ainda de manejo para tratar aquela criança. Fica mais pesado. Mas assim, a mídia ela vai sempre Tratar o lado divulgar bonitinho, né? o que interessa a ela, né? E o que interessa ao público, para poder O lado mais comercial da mais coisa. comercial, o lado mais comercial. Porque você imagina assim, Eu creio que eles se basearam na teoria de que o autista tem mais neurônios. É. Normalmente. e aí é automaticamente Pra mais ver- inteligente. Pra vender como se fosse uma pessoa superdotada. Isso. Aí fica. Porque Aí todo mundo vai ficar. durante muito tempo foi-se vendido o estereótipo do Asperger, É. síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger, gente, nada mais é do que um autista com nível de suporte menor, né? E que tem o hiperfoco e que se tornou muito inteligente. Muitas vezes eu falava, no início da minha carreira de mãe atípica, né? Eu falava assim, gente, esse negócio de falar que o menino é Asperger é só pra mãe não ficar muito triste quando ela recebe o diagnóstico, porque ela, né? Nossa, meu menino é muito inteligente, é Asperger, né? Mas é autismo do mesmo jeito, vai ter as mesmas, Eles, né? Só que é o que eu tô te falando. É pra Pega aquela gourmetizar o parte nome do da- E bonitinho. uma da questão né? que eu não gosto da questão de nível 1, ele é nível 1, nível 2. Por quê? Porque o autista nível 1, por exemplo, a Antonella hoje, teoricamente, de acordo com a antiga nomenclatura, é nível 2 de suporte. Né? Mas o nível 1, eu vejo com as pessoas nível 1, que o sofrimento interno deles, às vezes, é maior do que o nível 3. Porque o nível 3, ele extrapola, entendeu? Ele deixa, e o nível 1 não, ele fica ali, ó, comprimido. E o sofrimento e a guerra interna dele ali, eu vejo que é muito maior. Porque se eu extrapolo, eu jogo pra fora. Mas se eu reprimo, eu tô sofrendo mais do que ele ali, mas as pessoas não veem. Então eu sou nível 1, teoricamente, né? E é mais difícil o diagnóstico, né? Porque assim... Muito mais, ainda mais em mulheres, né? O Identificar diagnóstico de é mais autismo em mulheres é mais difícil, porque a mulher ela tem a capacidade de se adaptar e de camuflar, né? Eu fiquei 1 ano para ter o diagnóstico da Antonella, né? 1 ano correndo atrás em vários médicos. E não foi pouco, não. 1 ano. E olha que eu E você corria foi mesmo. atrás, né? Fui atrás mesmo. É muita coisa aí pra pensar, assim, né? Isso. A Porque mente assim- faz assim, muita coisa mesmo. Né, Porque, a gente- porque autismo é uma coisa que, querendo ou não, uma pessoa ou outra conhece alguém que tem algum filho que é autista, ou conhece alguém que é autista, então é algo que, tipo assim, são coisas que eu... Tem muita coisa que eu não sabia, tem coisa que eu já sabia, as coisas que é muito... Dá até uma explosão na mente, eu começo a refletir, e não, as coisas que acontecem, principalmente pela minha prima, que eu tive contato assim mais direto, pelo fato da minha prima também achar que é vitimismo dela. Hoje ela já tem 18 anos, tá ligado? Então, o que tinha que acontecer já aconteceu. Se ela perdeu... Mas minha prima, ela é muito inteligente, é uma menina muito inteligente. Depois eu vou trazer ela aqui pra todo mundo ver como é que ela é, que ela fala umas coisas que você para pra refletir, cara. E É. a Antonella, você falou que o hiperfoco dela agora é gato. Gato. Dos números, ela foi direto pros gatos ou já teve alguma Não, coisa? já teve dinossauro, teve hiperfoco de dinossauro, teve escavadeira. Escavadeira? Escavadeira. O homem da escavadeira. Isso, escavadeira. Então, Lá assim, ele, vai mil mudando. vezes. É um jogo, a gente só muda Deus de é fase. mais. E existe vamos supor assim, existe um período, ela ficou
há tantos meses com foco na escavadeira, existe O um período? hiperfoco Não? mais longo dela foi letras e números. O mais rápido foi a escavadeira. E o atual agora é o gato. Mas o mais longo foi letras e números. Agora, ela tá, assim, ainda tem um pouquinho para letras e números. E inglês, por exemplo, se for uma pessoa nativa, por exemplo, que chegar e conversar com ela, ela vai conversar com a pessoa. Nativa dos Estados Unidos, da Inglaterra, que fala inglês. Ela vai conversar com ela. Vale isso. Ela ainda mantém esse inglês dela, o tio dela. Mesmo ela não falando. O tio dela conversa com ela em inglês, ela responde perfeitamente. Se eu falo com ela alguma coisa em inglês, ela responde em português. Na cabeça dela. É aqui, né? Ela responde em português pra mim. Ela te associa aqui. Né? Às vezes eu brigo com ela alguma coisa assim que eu não quero que às vezes alguém escute, né? Tipo assim, minha mãe não gosta que eu brigue com ela, né? Eu brigo com ela em inglês perto da minha mãe, ela vai e me responde em português. Não adianta nada que a te dê do mesmo jeito. Que da hora. Imagina você tá lá, aí você vai lá e fala, fala alguma coisa em inglês, ela vai lá e te responde em português, a sua mãe do mesmo lado já olha pra você assim, não. Outro dia eu olhei pra ela e falei assim, quiet, ela, não mamãe, não me manda ficar quieta, mamãe, não me manda. Jantou, ela dedurou do mesmo jeito. Ela que aguenta. Dedurou do mesmo jeito. Então, que da hora. Mas assim, não tem receita de bolo. Cada criança vai ser diferente, cada realidade, a mãe é diferente. Então, o conselho geral pra gente, né, fechar. Mães, tenham sabedoria, serenidade, não vai ser fácil, vai ser difícil mesmo. Se fosse fácil, a gente não ia ser pra nós. Se fosse fácil, não ia ser pra nós, né? Então, assim, tenham sabedoria, busquem conhecimento, busquem, se ficou em dúvida com o profissional, busque o segundo, o terceiro profissional, para que seu filho tenha o melhor atendimento e o melhor tratamento, da melhor forma possível, né? Porque eles são a nossa herança, né? E a nossa missão maior aqui na Terra, a nossa profissão que a gente tem que exercer com maior fidelidade aqui na Terra é a profissão e a missão de ser mãe, né? Irani, eu quero te agradecer muito por você ter vindo. E eu também. Você quer falar alguma outra coisa assim? Deixa eu fazer uma última pergunta. Que de tudo que já te aconteceu, assim, de tudo que já você gostaria que alguém tivesse te perguntado alguma coisa que você nunca te perguntaram sobre ter uma filha com aspecto autista? Qual a pergunta que você gostaria? Eu gostaria de um dia poder esclarecer isso. E nunca te fizeram essa pergunta. Se você pudesse responder alguma coisa do tipo, o que você responderia? Tem alguma coisa? Que eu nunca... alguma coisa que, por exemplo, assim, você gostaria de ter falado durante esse tempo todo. Você gostaria de ter alguém ter te perguntado para você esclarecer e você nunca pôde. Existe alguma coisa que você gostaria? Essa oportunidade de hoje aqui, com certeza eu falei para você coisas que eu nunca contei para ninguém na minha vida, né? Então, acho que se tinha alguma coisa que ninguém não tinha me perguntado, você me perguntou hoje. Né? Então, essa missão a gente já encerrou. Hoje eu conversei com vocês aqui várias coisas que ninguém sabia da minha vida, que eram coisas íntimas mesmo, do meu eu que a gente tem, né? Você tem. Coisas que você não fala para ninguém. Só conta para Deus. Para Deus, mas que dói ali, que você precisa soltar. Tem né? coisa que a gente conta para Deus. E o que a gente precisa adquirir? Com essa pergunta, me veio aqui. A gente precisa adquirir a necessidade e de buscar sempre expor o que você está sentindo. Eu tenho essa dificuldade. E não ficar incomodado com o que o outro vai pensar. Porque é meu, a dor é minha. Nossa, mas a dor da Augusta é muito maior do que a minha. Né? Mas a dor dela é ela que está sentindo. E a minha dor é a minha que está sentindo. Né? São o que a dores... gente pode ter é compaixão e ajudar a outra pessoa, né? Mas cada dor é única. E dó a gente não tem de ninguém, viu, gente? Uma coisa, dó só a gente violão. não pode ter de ninguém. Dó só tem o violão. A gente tem compaixão. A gente tem porque que ter compaixão respeito, né? e respeito, você ajuda as pessoas. Dó, você apenas sente a dó. Mas ali passa. sua. Né? São a dor do caminhos meu calo diferentes, né? é eu que sinto. A dor do seu calo é você que sente. Isso são caminhos que cada um faz seu caminho, né? É individual. Mas não quer dizer que um não possa dar a mão pro outro para caminhar junto, né? Porque uma mãe atípica ajuda muito mais outra mãe atípica do que alguém que tem condições às vezes, mas está de fora e não sabe de como é a nossa dor, né? Não sabe como é a nossa dor.
né? E é isso. Ô, Irani, muito obrigado, viu? Deus Eu que abençoe agradeço a muito. oportunidade. E eu também queria não, a gente quer, né? A gente É. fala queria não, mas a gente quer. Quero pedir, agradecer a vocês pela oportunidade, foi muito bacana. E também, quem puder, gente, seguir. Tem uma mãe atípica lá de Sete Lagoas, que ela precisa muito da nossa ajuda, tá? Ela luta muito com seu filho e ela ajuda, mesmo lutando com seu filho, né? Ela ajuda muito as outras mães. Se vocês puderem seguir a página, né? Para que os vídeos dela tenham mais visibilidade, tá? A página dela é Mãe Atípica do João, tá? Deixa com a gente. Que o Rubem vai fazer a Sigam, ediçãozinha. curtam os conteúdos dela, né? Porque ela ajuda muitas outras mães lá em Sete Lagoas. E ela, mesmo passando perrengue, ela ajuda muito. Aí você manda pra gente, porque aí o Rubinho faz a edição, porque é o seu do corte ali, o idoso. Isso. E quero agradecer Ele vai te também xingar. a toda a minha rede de apoio, viu? Não vou citar nomes, porque eu posso esquecer de alguém, essa pessoa pode ficar chateada. Né? Então, assim, toda a minha família que me ajuda sempre, né? E também agradecer essa eu vou falar o nome, a Andréia, musicoterapeuta, ela é coordenadora do Núcleo Vila Lobos, ela é especialista em crianças atípicas. Ô, Andréia, o espaço tá aberto, É, tá? se quiser vir, ó, Então, se assim, quiser, quero tá agradecer baixinho. demais. Ela Só me vir. ajuda desde 2002, eu conheço a Andréia, e ela é uma bênção na minha vida. Ela me ajudou a acordar, a enxergar que a Antonella tinha uma coisa diferente. Esse E clique é que eu necessário, sempre falo. às vezes os amigos da gente é Sim. necessário dar um puxão. Exatamente. Então, Né? agradeço Mostrar o demais, viu, caminho. André? Muito obrigado. Você foi bênção na minha vida, tá? E agradeço a todos que passaram pela minha vida, porque muitos passaram pela minha vida para ensinar como ser como eles. E muitos também passaram e me ensinaram a não ser como eles. Então, agradeço a É todos. tão necessário, isso é real. Exatamente. Os que a gente tem perrengues com eles ensinam também. Como Eu não posto a ser. experiência. Então, tudo você aprende, né? Tudo. Tudo a gente tem aprendizado. Muito obrigado e um abraço para todas as mães atípicas e que elas tenham muita luz, muita força, que Deus esteja presente na vida delas em todo momento, que elas aceitem, né, essa presença de Deus na vida delas. É isso. Gente, por hoje é só. Nosso muito obrigado. Nos acompanhe lá no Instagram de Mineiro Podcast, no YouTube de Mineiro Podcast. Nós temos no TikTok. Daqui a pouco teremos também Uai. no... Uai. Isso também. Isso também. Nos acompanhe nas redes. A Juliana da Starman Baroque, ela que faz a nossa social media, ela já veio aqui, já deu entrevista. Então nos acompanhe ela lá também. A gente vai sempre postando. Muito obrigado. Esquece de seguir a gente não, na moralzinha. E se vocês tiverem algumas perguntas sobre algum assunto, vai lá, escreve nos comentários, nos ajude a fazer esse programa cada dia melhor. Vamos Muito vamos obrigado. responder todo mundo lá também. Muito obrigado. Até a próxima.